Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. É um prazer retornar às atividades presenciais, que há muito todos estamos muito ansiosos por isso, mas por motivos científicos é muito importante também que a gente teve esse recolhimento e que, apesar de ter sido tão difícil, a gente aprendeu muita coisa, né? Eu acho que se a gente teve olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente aprendeu muito. Aprendeu sobre o poder do nosso pensamento, aprendeu sobre a nossa fé, aprendeu sobre a importância do estudo em todas as áreas, seja a da doutrina espírita, porque a gente teve que meio que se ter uma proatividade individual, né, de assistir às lives, às palestras, estudar um pouco sozinho. Então, tudo isso foi muito importante, estudar a ciência, ouvir a ciência. Então, tudo isso fez parte de um pacote de aprendizado, de evolução, né, global. Então, isso é muito importante. E que bacana estar aqui com vocês, né? É uma casa que eu não vinha também há muito, porque a gente está lá, a gente está sempre com o Adriano ali. Ontem mesmo a gente fez uma reunião com o Adriano. E é muito gostoso, né, reencontrar os amigos aqui. Obrigado pelo convite. Enquanto eles... Não deu certo? Deu certo. Então, pronto. Então, a gente vai voltando e essas epopeias religiosas vão... tecnológicas, não religiosas, vão acontecendo. A minha proposta de hoje aliás, eu não perguntei quanto tempo de palestra eu posso falar, porque se deixar eu vou até meio-dia, né? Acho que não é... É até meio-dia? Então, pronto. Então, a minha proposta de falar, de trazer uma temática para a gente refletir, e eu vou trouxe os slides, mas não é a título da gente ler, eu quis trazer um pouco de leveza para falar de um tema um tanto quanto pesado. E é um tema que a gente vem sentindo ao longo desses 2 últimos anos, que é o mal. E como que a gente aborda sobre o mal, esse medo do mal? Então, eu penso que seja relevante para a gente refletir sobre, e eu trouxe umas historinhas para tentar trazer um pouco mais de leveza. Bom, quando a gente pensa em mal, quais são as 2 formas que a gente tem de compreender o mal, né? Acho que pode ser o primeiro slide, porque assim depois eu uso as historinhas. Obrigada. Quando a gente pensa em mal, a gente pensa em quê? É fatal que a gente vai pensar em violência, né? De repente, de você sofrer qualquer tipo de violência física, né? Mas a gente se esquece também, e a doutrina espírita é muito sábia em nos orientar nesse sentido, que a gente também tem a percepção do mal com relação ao nosso cotidiano, não é? Quando a gente tem depressão, quando a gente se sente sozinho, quando a gente tem baixa autoestima, fica estranho, mas é a baixa estima. Quando a gente comete uma injustiça com o irmão, não é? Na fala, quando a gente tem atitudes um tanto equivocadas no nosso dia a dia. Então, o mal não se traduz tão somente nas questões de violência urbana, nas violências do crime, mas também existe o mal que a gente vivifica no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí a gente faz uma pergunta, e a doutrina espírita sempre nos reflete a isso. Será que todo mundo vê o mal da mesma forma? Porque quem aqui já não teve uma experiência interessante, de repente, de uma pessoa fazer um mal para você, uma coisa que te deixou muito incomodada, acho que eu vou voltar um pouquinho, que te deixou muito incomodada, e, de repente, quando essa pessoa foi falar, mas eu não fiz por mal, mas aquilo te machucou muito. Então, como é que é isso? Como é que a gente lida com isso? As pessoas falam, mas eu não fiz por mal. Foi uma brincadeirinha, mas machucou a outra pessoa. Então, que raio é isso dessa percepção estranha do mal? Como é que a pessoa não percebeu que aquilo que ela fez, aquela tomada de decisão que ela tomou, não ia machucar o outro? Então, é muito interessante, porque a doutrina espírita nos orienta muito essa percepção do mal. É a primeira grande reflexão que ela nos traz. Bom, como a gente vê o mal de maneira diferente, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ver, até um pouco chocantes, mas para a gente pensar. Por exemplo, se um traficante sai para vender o que ele tem que vender naquele dia, e ao final do dia ele vende tudo o que tem que vender, para ele foi um dia bom, não foi? Para ele, na visão dele, foi um dia bom. Mas o que ele está fazendo, de longe, não é nada bom. Não é? Então, a percepção, aquela pessoa que explora a outra, aquela pessoa que violenta a outra, aquela pessoa que humilha a outra, aquela pessoa que é preconceituosa com relação à outra, como ela age isso e para ela é comum, então, teve um dia bom. Por quê? Porque ela conseguiu ser quem ela é.
Só que para aquelas pessoas que foram vítimas dessa situação, aquilo dói, aquilo machuca, e é muito difícil. Tá, Karina, mas como é que a gente, então, o que é a doutrina espírita? Porque a gente sempre tem que vir, né, e relembrar quais são as orientações à luz da doutrina espírita. E a doutrina espírita é muito maravilhosa, como não poderia deixar de ser. Por quê? Porque ela fala o seguinte: na tomada de decisão, a gente tem que parar e perguntar quais são os princípios evangélicos. O que Jesus nos ensinou? Quais são, na doutrina espírita, como que Kardec codificou as leis morais, que às vezes a gente esquece de retomar a leitura de todas elas, lá no Livro dos Espíritos. O que as leis morais me orientam, me inspira? Será que isso que eu quero fazer está de acordo com os princípios evangélicos de Jesus, as leis morais, toda a doutrina espírita? É muito tentador a gente tomar a decisão de uma forma um tanto quanto afoita, porque a sociedade está muito rápida, né? Então a gente é toda hora demandado a tomar decisões. Só que a doutrina espírita também nos orienta e nos inspira a termos esse momento de prece, ou meditação, como queiram, né? E isso é muito importante. Quando a gente tem o hábito de se recolher consigo mesmo, num pensamento, e breve, não são horas, não há necessidade disso nesse momento, mas 1 minuto, 1 segundo, que a gente se recolhe, consegue fazer essa pergunta, e aí, para ter uma resposta segura, demanda da gente mesmo, né, ter um estudo, né, cadenciado, vir à casa espírita, participar de algum grupo, fazer as leituras adequadas, para que elas, então, nos deem suporte para essa resposta tão crucial. Isso que eu quero fazer, vai machucar alguém? Qual é o meu parâmetro para saber se vai machucar? Ah, mas Karina, mas não é bem assim, porque tem muita coisa que me deixa muito feliz, mas deixa as pessoas tristes. Mas eu aprendi que eu também tenho que ser feliz. É verdade. A doutrina espírita também dá uma resposta sábia com relação a isso. E ela fala o seguinte: a partir do momento que a gente sobrepõe a nossa, agora entre aspas, felicidade em face de toda uma coletividade que possa ficar triste com aquela nossa tomada de decisão, a gente tem que parar um pouquinho e rever. Como é que isso se processa? Vem a doutrina espírita, vem o Emmanuel também e nos esclarece. É o seguinte: quando a gente coloca a gente no centro da vida, assim, não, a gente é importante para a nossa vida, a nossa existência, mas quando dá a impressão que nós somos o centro do universo e que tudo tem que rodar ao nosso redor, a gente vai ter tem gente que fala assim: não, eu sou o centro do universo mesmo, porque eu tenho controle das coisas. Eu não posso colocar, eu já vi gente falando isso, eu não posso colocar Deus no centro da minha vida, no centro do universo, porque eu não tenho controle, eu vou ter que acreditar na fé. Como é que eu vou viver uma vida acreditando, tendo fé? O que é isso, fé? Então, eu me coloco no meio de tudo, no centro de tudo, porque eu tenho controle. Existem algumas falhas nesse raciocínio. Respeito, discordo, respeito, mas existem falhas. Porque é o seguinte: a gente tem fé todo dia. Mesmo essas pessoas que se colocam no centro de tudo, ela tem fé todo dia. Ela tem fé que ela vai entrar no avião, ela vai chegar no destino dela. Ela tem fé que ela vai no restaurante comer, ela não vai morrer. Ela tem fé que ela vai atravessar a rua, não será atropelada. Ela tem fé, ela não percebe, mas nós temos fé diariamente. Fé de que a gente vai acordar e a gente vai voltar para a nossa caminha, dormir gostosinho, não é? Isso é fé. Então, e isso é a providência divina. A gente... Tem uma frase do Fernando Pessoa, um poeta, e que todo mundo interpreta, ela é muito errada. Já ouviram falar aquela frase assim? Navegar é preciso, viver não é preciso? E todo mundo acha que ele está falando que navegar é a coisa mais importante da vida, não a vida. A vida não é importante. E não é. Quando você pega os escritos de Fernando Pessoa, e aí você começa a ver por que ele falou essa frase, você fala: cara, que interessante. Ele fala o seguinte: navegar é preciso, viver não é preciso. O preciso não é no sinônimo de necessário, é de precisão. Navegar é preciso, porque você precisa ter bússola, né, as estrelas, as rotas, maré, parará, corrente marítima. Então, isso demanda precisão. A vida não é precisa. Não é que ela não é necessária. Ela é imprecisa. Por quê? Porque nós tomamos compromissos no momento do nosso plano reencarnatório e estamos aqui todos
numa grande aventura. A palavra é essa. Uma deliciosa aventura. É verdade que às vezes a gente chora, às vezes a gente tem alguns momentos de tristeza, mas quando a gente entende que a vida é uma aventura e que também esses momentos de tristeza são belos para o nosso engrandecimento, para a nossa evolução espiritual, ela se torna integralmente linda, colorida. E aí, quando a gente perde esse sentimento de beleza, a gente vê pelas crianças, né? Ela entrando aqui, ela nunca veio aqui em Araraquara, a primeira vez que ela veio. E simples fato dela entrar naquela ponte ali embaixo da rodoviária, ali, ela ficou no carro, uau, uau. E eu falando assim, por que a gente perde isso, né? Por que a gente não vê uma coisa e não fala, uau, nossa, meu dia foi demais, ainda que tenha lágrimas sido derramadas. Bom, então, Emmanuel vem nos orienta muito bem nisso. Quando a gente coloca Deus fora do centro, nós colocamos as nossas prioridades acima de tudo. Isso é muito perigoso, porque isso legitima nós fazermos os outros sofrerem. Então, quando só a minha felicidade importa, legitima eu ser injusta com ele, eu ser grossa com ela, porque o importante é eu estou no centro de tudo, eu tenho controle de tudo, providência divina é fé, eu não acredito em fé, então legitima as maldades, legitima, porque a gente já às vezes não olha e fala assim, como é que essa pessoa dorme de noite fazendo um negócio desse? Por isso, porque ela está no centro de tudo para ela. Então, legitima eu matar, legitima roubar, legitima ser corrupto, legitima eu ser racista, legitima eu ser homofóbico, legitima eu ser preconceituoso de qualquer... Por quê? Porque eu sou eu. Eu tenho que ter controle. E essas pessoas não entendem, esses irmãozinhos, essas irmãzinhas não entendem ainda que a vida é essa aventura ditada pela providência divina e que ela nos ama a ponto de colocar as aventuras na nossa vida da melhor forma, da forma mais carinhosa, e que a gente, acreditando nisso, a gente relaxa. A gente relaxa porque a gente está em boas mãos. Então, eu trouxe aqui umas historietas, né, para a gente avançar na leitura, no debate, e eu gosto muito eu sou evangelizadora, né, então eu gosto muito dessa questão mais lúdica, eu acho que ajuda bastante. E, nessa pandemia, nós todos perdemos o Quino, que é um cartunista famoso, que ele fez aquelas histórias da Mafalda, muitos de vocês devem conhecer. E eu aprendi a ler, né, pelas historinhas da Mafalda, eu tinha coleção em casa quando era pequena. Então, eu tenho um carinho muito grande. Eu acho ela uma menina muito perspicaz, né? Então, algumas historinhas dela... Opa, desculpa. Está aqui. Acho que eu não tenho... Rogério, eu não tenho laser. Hã? O laser. Porque quem está aí no fundão talvez fique com um pouco de dificuldade para ler. Mas eu vou lendo também, tá? Então, tem aqui a Mafalda e esse amigo dela é o famoso Miguelito. Então, ela fala assim para ele, não estou entendendo, Miguelito, que história é essa de ficar sentado esperando alguma coisa na vida? E ele responde para ela, é isso mesmo, vou ficar aqui sentado esperando a vida me dar alguma coisa. Está todo mundo já imaginando, né? Opa, é para baixo. Aí ela pensa um pouco, e quando ela vai embora, ela fica pensando, será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelitos? E essa historinha eu acho uma graça, porque muitas vezes, como mas como as pessoas se colocam no centro de tudo, tira Deus dessa centralidade necessária e única, porque Deus é que comanda, Deus é que cria, Deus é que tudo. Quando as pessoas tiram Deus dessa centralidade, se coloca, então ela quer buscar felicidade, e existem coisas que ela não consegue, então ela senta, porque daí vem aquelas frases, Deus provém. E aí eu acho muito estranho, não tem muita lógica, sempre respeitando a opinião de todos e todas, mas a gente está aqui para fazer uma reflexão. Bom, Mafalda e sua mãe é algo muito jóia. Está aqui a Mafalda com a mãe dela. Lembrando que aqui, o Quino é um cartunista argentino, isso aqui foi feito em 1965. Então, muitos dos quadrinhos dela são muito duros, muito críticos, por conta de um contexto histórico da época, tá? Mas eu peguei as bacanas e voltadas para a nossa discussão. Então, chega a Mafalda aqui, não sei se vocês conseguem, ela joga umas moedinhas aqui numa mesinha e fala para a mãe, tome,
Pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas eu não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que isso não se faz, e sei lá o quê. A mãe fica com uma cara assim, hã? Inquilino? Que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro. Quem é esse inquilino que a gente tem aqui dentro? É a nossa consciência. A gente não dá bola, a gente não tem dimensão do que é a consciência. A consciência é o nosso elo direto com a providência divina. É lá que você vai se consultar, entre aspas, quando as dúvidas surgem. Então, aqui no plano terreno, nós temos toda uma literatura, a começar dos ensinos de Jesus, e no nosso caso, toda a literatura espírita, né, Kardec, toda a obra espírita, que nos traz aqui todas as dicas mastigadinhas, né, de como se processa essa vida tão colorida e bela. Mas naqueles momentos de dúvida, de medo, de fragilidade, porque isso faz parte do aprendizado, é a nossa consciência que vai nos dar aquela resposta. Quando a gente faz aquela oração cheia de sentimento e adormece, e aí no outro dia, como mágica, né, mágica entre aspas, a gente meio que acorda amparado, tranquilo, tranquila, com uma ideia do que a gente vai fazer. Quem já não teve essa experiência? E o que é isso? No livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino da Dor, você tem lá um capítulo do Leon Denis, de uma forma muito técnica, ele explicando o que é isso. Está lá, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor. Um capítulo que ele vai falar sobre sonhos. Né? Mas não é assim, sonhei com um cavalo, o que é? Não é isso que ele vai falar. Né? Ele vai mostrar o que é essa sensação que muitas vezes nos dá de respostas. De onde vem isso? E ele, só para sei que vi olhares curiosos por trás dessas máscaras, né? Mas ele fala o seguinte, que como nós temos, acho que, bom, o Tassilo talvez já tenha vindo aqui, né? E é físico, faz umas contas ótimas. E ele fala que nós tivemos até, sei lá, isso há uns 20 anos atrás, né, a palestra dele, mas enfim, umas 3.000 encarnações, cada um de nós. Cara, você pode imaginar o que são 3.000 vidas? Cada um de nós, não é todo mundo junto, não. Eu tive, o senhor, espíritos mais jovens, menos, espíritos mais antigos, mais, mas, enfim, uma média. E aí o Leon Denis fala o seguinte, tudo isso fica gravado no nosso espírito, porque a gente sabe que o corpo é feito do corpo, perispírito e espírito. Até a Agnes aprendeu na evangelização isso, né, Agnes? Então, o que acontece? No nosso corpo espiritual, nós temos gravadas todas as experiências reencarnatórias, detalhes, sentimentos, sensações, tudo. Somos agraciados com o esquecimento. Ainda bem, ainda bem. Mas nesse momento de que nós estamos hoje, vivendo uma situação difícil, que a gente não consegue resposta, que a gente está se angustiando, a consciência durante o sono faz esse link com momentos que você já vivenciou algo parecido e te traz uma ideia de como você resolveu lá, o que acertou, que você não precisa saber quem é, quem foi, nada disso é importante. O importante é essa sensação, porque somos seres espirituais e somos imortais. Então, nós temos esse cabedal de experiência. Somos muito experientes. Então, quando a gente se sente meio sem valor, sabe? Meio borocochô, tipo, não sirvo para nada, ó vida, ó céus. Agora, só os da década de 70 estão lembrando que eu estou falando isso, né? Por causa do desenho, do Oliver Hardy. Mas não se sinta nunca desvalorizado. Você tem muito, muito potencial, muita experiência. Você é uma pessoa experimentada, capaz, apta. Então, não deixa ninguém falar que você não é, porque você é capaz. Você consegue sair dessa. E eu sei que cada um de nós aqui temos as nossas agruras, né? E é importante a gente se sentir capaz, empoderados para resolver. E a casa espírita ajuda. Ter uma sintonia serena, coração leve, troca de energias no momento do passe, os estudos que nos serenam o coração. Tudo isso faz com que... E aí é legal, um dia a gente pode marcar uma palestra sobre o problema do ser, do destino da dor, nessa parte dos sonhos. Porque é muito interessante, ele traz com uma riqueza de detalhes, né? Aquelas pessoas, por exemplo, que vai dormir e assiste antes de dormir na cama, assim, eu já fiz isso, viu? Estou falando porque eu já fiz. Você vai ligar a televisão e assistir Alien versus Predador. E vai dormir. Que tipo de sono você vai ter? Você vai conseguir se reconectar com essas ideias, com esses sentimentos, com esse aprendizado do passado?
Não. Você vai conseguir, por exemplo, participar de cursos do plano espiritual? Não. Você vai estar lá brigando com os bichos junto, né? Você vai se sintonizar. Então, assim, o momento do sono é um momento muito importante. É um momento, sim, de um chazinho, é um momento de uma leitura que tranquiliza, ver a televisão, mas veja alguma coisa bacana, calma. Sugiro que fique longe das telas, mas enfim, é uma questão científica, mas enfim. Então a gente vai. Então a consciência é super importante. Tem uma na Revista Espírita de 1860. Eu gosto demais da Revista Espírita. Eu sugiro muito que as pessoas retomem as leituras. De outubro de 1860, vou fazer uma colinha aqui, porque é um pequeno texto e que ele vai falar muito disso. Ele vai falar o seguinte: a nossa consciência, então pegando o link aqui, a nossa consciência nos traz essa capacitação para resolvermos as nossas angústias e no momento de decidir se aquilo que vamos fazer é bom ou é mal, então essa consciência nos trará essa questão. Só que a gente vive num mundo, e isso, veja, Revista Espírita de 1860. Quando eu li esse texto, retomei as leituras, eu falei, cara, muito recente isso. O que a gente... Veja, não é uma crítica à internet, não é uma crítica às redes sociais. Eu acho que ela é super produtiva, mas pode se tornar contraproducente quando a gente não tem ideia e saber manipular as coisas. A gente sabe que muitas pessoas, nas redes sociais, é luxo e glamour, né? É um sucesso, é uma beleza, é uma prosperidade, é uma coisa... Eu não vou entrar no mérito dos aspectos psicológicos disso, né? Porque não tem capacitação para isso. Mas, muitas vezes essas pessoas têm uma vida vazia de significado, não é? Posta coisas muito, né? E é uma vida cheia de briga, cheia de vazios, cheia de tristeza. Olha só, um pequeno texto, algumas linhas da Revista Espírita de 1860. O médium foi o senhor Didier Filho, e falado aqui pelo espírito Lamennais. Olha só que riqueza isso. Deveria haver na Terra 2 campos bem distintos: o dos homens que fazem o bem abertamente e o dos que fazem mal abertamente. Mas não. O homem não é franco nem mesmo no tocante ao mal, pois afeta a virtude. Hipocrisia, deusa poderosa, quantos tiranos criaste? Quantos ídolos fizeste adorar? O coração do homem é realmente muito estranho, pois pode bater quando ele está morto, pois pode, em aparência, amar a honra, a virtude, a verdade e a caridade. Diariamente o homem se prostra ante essas virtudes e diariamente falta a sua palavra, desprezando o pobre e o Cristo. Diariamente é um tartufo e mente. Quantos homens parecem honestos, porque a aparência muitas vezes engana? O Cristo os chamava sepulcro caiados, isto é, a podridão interna, o mármore por fora. Homem, na verdade, pareces essa morada da morte, e enquanto teu coração estiver morto, Jesus não te inspirará. Jesus, essa luz divina que não clareia o exterior, mas que ilumina interiormente. A hipocrisia, entendei bem, é o vício da vossa época, e quereis fazer-vos grandes pela hipocrisia. Em nome da liberdade vos engrandeceis, em nome da moral vos embruteceis, e em nome da verdade mentis. Essa passagem da Revista Espírita, eu acho que assim é soberba, né? Porque ela é muito atual, muito atual. Espera aí que eu fiz groselhas aqui. Ela é muito atual e ela nos, então, faz perceber que em 1860 essa visão de... Aqui ele fala homens, mas ele está falando seres humanos, tá? Homens e mulheres que têm, né, uma aparência de virtude, mas no bastidor é um sepulcro caiado. Será que a gente quer isso para a gente? E aí que vem a pergunta: como estamos, que aí cada um vai responder internamente, como estamos tendo essa percepção do mal? Nós estamos justificando as nossas atitudes em prol da nossa felicidade acima de todos e que os outros que se lasquem, não é? Ou a gente consegue ter um momento de reflexão antes das nossas tomadas de decisão? Então, essa é uma pergunta importante. Mais uma historinha aqui que eu sei que todo mundo gosta.
Quanto temos nos dedicado à reforma íntima? A Mafalda aqui, talvez não esteja muito claro, mas ela está lendo um livro no tapete, como toda criança gosta de fazer, e ela lê assim, conhece-te a ti mesmo. Aí ela pensa, bom conselho, mas hoje não estou com vontade de ficar fazendo turismo dentro de mim. É isso que muitas pessoas fazem quando a gente fala da reforma íntima, turismo interior. Dá uma passada, dá uma olhada. Quem aqui já não foi passear num lugar? Aí tem um monte de ponto turístico. Aí tem uns que você adora, tem outros que você fala, ai, que chato. Não dá para fazer isso interiormente. A gente tem que passar por todos os nossos pontos turísticos. Aqueles legais, aqueles meio assim, falar, ai, esse eu não gostei, vamos encarar. Obrigada. É justamente esse que eu preciso passear mais. Preciso parar, preciso admirar, preciso conhecer, enfrentar. No livro O Consolador, a questão 135, Emmanuel fala com uma clareza muito clara, porque assim, nossa, Karina, mas eu tenho coisas no meu interior que é do mal. Aí você, mal? Como assim, mal? Muitas pessoas ainda insistem em traduzir o mal numa figura mística, sabe? Deem o nome que quiserem, né? É uma coisa fora de mim que me ataca e eu não tenho culpa, sabe? Não é bem assim. Emmanuel vem e, sim, certeiro, como sempre é, né? Como não poderia deixar de ser, Emmanuel é demais. Questão 135 do livro Consolador. Se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal? Ele é naquele capítulo que vai falar sobre livre-arbítrio e determinismo, né? Mas olha a resposta para essa questão. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a lei do amor, para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Então é isso que é o mal, não é uma figura que fica nos cercando nas esquinas e nos pega e nos obriga a fazer coisas. Tá, eu sei que lá, quando a gente estuda as questões de possessão, mas, né, lá mesmo explica, tem que continuar o capítulo, vai ver que isso não é comum. Existe, mas é algo assim, extrasensorial, quase cósmico, como diria um amigo meu, né? Então a gente quer tomar as exceções como regra, e a gente precisa saber que tem duas palavras muito importantes na doutrina espírita: culpa e responsabilidade. A culpa é paralisante. A culpa, me sinto culpada, eu não consigo agir, eu fico só naquele círculo vicioso da culpa. Mas a responsabilidade é benfazeja. Eu reconheço um ato equivocado que de repente tenha feito, mas eu quero reparar aquilo. A palavra da responsabilidade é reparação. Eu agi mal com o senhor, calça a cara e pede desculpa. Fez alguma coisa errada? Não fiz certo, assuma o erro. E o que eu... Olha, errei. Eu não sou perfeita. Se eu fosse perfeita, eu estava volitando por aí. Errei. O que eu posso fazer para consertar? Me desculpa. Eu não quero fazer mais. Aprendi. Estou triste. E eu quero consertar. Eu quero reparar. Bom, aí, veja. Então, a reforma íntima, ela traz essa demanda nossa para nós espíritas. Por quê? A gente tem que se conhecer. Conhece-te a ti mesmo, é muito importante. Mas a gente está fazendo a reforma íntima que jeito? Ou a gente tem vivido apegado a reclamações e tristezas? Eu amo esse quadrinho. Está aqui, agora não é a Miguelito, agora é a Susanita. Chega a Mafalda para a Susanita e fala: oi, Susanita, vim pegar aquelas revistas que te emprestei. Vem comigo, vou buscá-las no meu quarto. Chegou lá, meio bagunçadinho, vocês percebem? Numa cômoda tem alguns vidrinhos. E a Mafalda em pensamento: 10 de novembro, 17 de julho, 3 de janeiro. Ela vira para a amiga: que é isso nesses vidrinhos com data? E ela responde: lágrimas, é minha coleção de maus momentos. Como é que a gente está vivendo? Quando a gente reclama demais, a gente tem lá em casa um banquinho cheio de vidrinho com as nossas lágrimas de 3 de janeiro. A gente tem. A gente não precisa guardar no potinho. Que a gente guarde no potinho as lágrimas de alegria, né?
de ver o céu azul, de ver as flores, a natureza, cuidar da natureza, de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa família, de ter paciência. Precisamos ter paciência, tolerância. Vamos guardar esses momentos, são os momentos que Jesus nos ensina. Não vamos fazer isso, porque a gente fica lá toda hora, olha, essa aqui é minha lágrima de 3 de julho, essa aqui de 17 de dezembro. A gente fica cultuando e a gente não sai disso, né? A gente deixa tudo errado no nosso coração. Então, é a importância da gente focar na felicidade, nas coisas boas, e não nas lágrimas, e ficar preso a isso. Ou a gente não quer pensar em nada disso. Eu não quero pensar nesse negócio, não. Está aqui, de novo. Alguma vez você já se perguntou para que a gente está nesse mundo? Olha as conversas das crianças. O amiguinho, nunca, mas estou me perguntando agora. Para que a gente está nesse mundo? Também vou responder agora mesmo. Sei lá por que a gente está nesse mundo? Aí ele fala, quanto mais depressa a gente se livrar desse tipo de problema, melhor. Às vezes a gente está fazendo isso. É tentador, o ser humano faz. Não é falar, olha, como somos ruins. Não, faz parte. É enfrentar as situações. Existem assuntos que nós precisamos discutir. Tem assuntos que a gente levanta o tapete, põe lá e deixa o bicho crescer. E a gente tem que tirar, passar um detefon lá, sei lá, um negócio. E a gente tem que enfrentar algumas coisas. Eu sei que dói. Não acham que essa palestra é para os outros, não. É mais para mim mesmo. Viu? Porque existem assuntos que a gente tem que enfrentar. Tem que ser direto. Tem que ir lá e falar, não sei resolver isso. Procura ajuda. Ou é um amigo, alguém da casa espírita, um terapeuta, um psicólogo. Psicólogo é coisa de doido. Não é. A pandemia mostrou para a gente que nunca foi tão urgente a gente pensar nas questões da saúde mental. A gente se preocupa muito em deixar o braço bonito, a coxa bonita, não sei o que bonito, barriga tanquinho, e a cabeça está flácida. Está flácida. E a gente precisa começar de dentro para fora. Essa pandemia nos mostrou isso. Nos mostrou que a gente vive com pouca roupa. Falei para meu marido hoje de manhã, rapaz, eu não comprei roupa nessa pandemia. Que beleza, né? E vivi. Né? A gente repensou o consumo, a gente repensou quem mora com a gente repensou as virtudes e as mazelas de quem está muito próximo de nós. A gente pensou tanta coisa. Então, a gente precisa repensar as coisas, encarar aquilo que estava adormecido no nosso coração. Meu tempo está acabando. Não, vocês vão me mandar para ir embora. Meio-dia? Agora é 10 horas, não é 1 hora? Espera aí que tem uma historinha bonitinha aqui. Não, essa aqui é a parte final. Bom, então vamos avançar aqui. Eu não quero perder uma coisa. E aí, para a gente já caminhar para o final, essa pandemia eu lembrei muito da minha avózinha. Minha avózinha nasceu na Primeira Guerra, muito criança pegou a Primeira Guerra, pegou a Segunda Guerra, né, pegou morreu com quase 100 anos, mas já morreu há mais de 10 anos, então, enfim. E eu gostava, às vezes, de olhar a minha avó. Né, e, claro, depois que eu amadureci também, porque quando a gente é jovem, a gente é meio cabeça dura, não percebe o valor de um vô e de uma avó. Né? Eu acho que hoje eu tenho carência de vô e de vó, que é uma coisa. Né? Eu fico feliz por ela que tem, só não tem um avô, mas tem uma avó e mais 2 avós, e eu quero que isso crie aquelas coisas de sábado ir na casa de comer macarronada, e que as crianças cresçam, né, o desejo, ouvindo as histórias dos avós, ouvindo essas histórias, ter esse cheiro da avó, da casa da avó, isso é muito importante. E por quê? Porque a minha avó é uma italianona, né, já viu? E ela falava, eu adorava ela falando, né? Quando ela via as coisas na televisão, ela falava muito, muito puxado ainda, não sei porquê, né, tantos anos no Brasil, mas falava assim, massiva, esse mundo está perdido, nananana. E aí, nessa pandemia, eu fiquei lembrando nela falando isso, porque a gente fala, rapaz, imagina minha avó viva vendo esse pampeiro todo, né? Ela ia falar com a mãozinha dela, massiva, esse mundo está perdido. Mas todo mundo tem um pouco da minha avó dentro de si, né? Todo mundo tem um pouquinho da minha avó dentro de si. Por quê? Porque todo mundo fala, esse mundo não tem jeito, bom mesmo era quando eu era jovem, não sei o quê. Não é. Não é.
Bom é agora. Tá doida? Não, estou falando, bom é agora. Bom é agora. Quando a gente estuda história, a gente vê o quanto que a gente evoluiu. Ah, mas tem... faz parte. Faz parte. Quando a gente era criança, né, talvez os nossos pais ficavam de cabelo em pé. Ah, meu Deus, esses jovens. Né? Hoje somos pais. E a gente vê os jovens. Ai, meu Deus, esses jovens. E eles serão pais. Então, o comportamento social não é o que a gente tem que ficar gritando, sabe? Que a gente tem que ficar incomodado. A gente tem que se incomodar quando as pessoas, sejam de que idade forem, violentam as leis morais. E isso é um pouco complicado, porque se machuca o coletivo. Então, a gente tem a ideia de que o mundo está pior. A gente acha que o mundo está doente. Mas, veja, a Mafalda já achava isso. Olha só. Ela ouvindo rádio, né? Na época, imagina, 65, 66, né? Mas, enfim, não tinha televisão, né? Então, e essas foram as últimas notícias do mundo. Clique. Ela desliga o rádio, olha para o mundo e fala: se você tivesse fígado, que hepatite, hein? Então, porque o mundo está meio ruinzão. Mas é aqui que eu quero destacar a doutrina espírita. Não está. Que a gente consiga olhar para além das coisas do mundo. A gente tem que olhar o quanto que... Porque a gente fala, o mundo está perdido, mas o quanto que eu estou contribuindo para que ele fique um mundo bacana? O quanto que eu estou contribuindo? A gente relega para os outros essa missão de endireitar o mundo. Mas será que eu penso, por exemplo, ambientalmente correto? Será que eu sou preconceituosa? Será que eu sou fofoqueira? Maledicente? Será que eu sou preguiçosa? Será que eu tenho orgulho, vaidade? Como é que eu sou? A gente fica tão preocupado. Ah, o mundo está perdido, mas e eu? E eu? E não é no sentido punitivo, é no sentido da responsabilidade visando a evolução espiritual. Porque esse é o caminho. Ela tem uma fixação pelo mundo, sabe? Mostrando o ursinho dela. Olha, este é o mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. E vou colocar mais uma aqui, que eu adoro, essas do mundo. Né? Vem o Miguelito. Olá. Shhh, fale baixo. Estou com um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Sua mãe? Também não. Aí ela botou o mundo numa caminha. Estava lá cuidando do mundo. Então, às vezes, nós veremos, nós já vimos, vemos e veremos coisas que, muitas vezes, nos deixam arrepiados. Mas quando a gente vê coisas que destoam um pouco da nossa história, memória, trajetória, um ensinamento da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, não vamos julgar. Não vamos julgar. Não vamos apontar, está errado. Pensa assim, o mundo é igual uma orquestra. Tem o bumbo, o piano, o violão, o clarinete. Você pegar o prato, ou o triângulo, o que o prato faz assim? Dá a impressão que não faz nada, né? Triângulo. Dá a impressão que, individualmente, é uma coisa sem graça, sem função. Agora, põe uma orquestra sem o prato. Põe uma orquestra sem um triângulo. Nem sei se tem triângulo, deve ter. Não entendo. Né? O oboé. Né? E, assim, tem instrumentos que parecem, nossa, mas fulano toca esse instrumento. Dá a impressão que... Tem instrumentos que é muito assim, o violão, né, parece que tem uma orquestra, né, o piano. Mas tem instrumento que parece tão simplesinho, mas põe todo mundo junto. E é aí que a vida fica colorida. Porque se não tem só triângulos na vida, a gente tem todos os instrumentos e eles precisam tocar juntos. Se não tocar junto, não dá certo. E a gente julga. Né? De repente, estou vendo aqui o piano, ai, quem me dera, né? O piano falando do prato. Ai, como você é sem graça. Ai, como você não sei o quê. Aí eu sou o piano. Né? Todos somos importantes, todos somos capazes, todos emitimos sons e lindos. E quando está junto, é mais bonito ainda. Então, a gente não pode excluir as pessoas, a gente não pode achar que o mundo está relegado aos outros curarem, cuidarem. Nós integramos, nós somos todos juntos responsáveis pela evolução e a cura desse planetinha, que vai. Eu fico curiosa de como vai ser isso, mas que vai, eu acredito, piamente, que seremos um planeta de regeneração. E está próximo, e está muito próximo. Mas a gente precisa dar uma força, porque vocês viram que o negócio está meio puxado, né? Então, a gente tem que dar uma força. A gente tem que intensificar um pouco aí os aprendizados. Adoro esse também, para a gente refletir. Ela lendo um livro, ela gosta muito de fazer isso, e ela leu
deve seguir sempre o caminho do bem. E ela responde: lógico, com o engarrafamento que deve ter na estrada do mal. Eu não quero pegar a estrada do mal. Tem muita gente já fazendo isso. Eu quero pegar uma estrada bonita, que vende uma água de coco no caminho, que é a estrada do bem, cheia de flor. É que ela é trabalhosa, gente. Ela dá um pouco mais de trabalho. Ela é um pouco mais sinuosa, ela tem uns altos e baixos, mas ela é para um caminho do bem. Então, às vezes, a gente pega uma estrada do mal, que é mais rápida, nos sacia mais rápido, nos traz uma potência felicidade, uma fictícia, uma coisa potente, né? Nossa, eu fiz isso. Ele ficou, o José ficou triste, mas ai, que legal, consegui isso, mas ele está triste. Isso passa. Ele ficou triste, isso passa, eu vou, sabe, é tipo comer pudim de leite condensado. Não dou conta de comer um pedaço, entendeu? E aí eu lembro que você pega a revista espírita, tem lá, né? O corpo é fraco porque o espírito é fraco. Aí eu lembro, toda vez que eu vou comer meu pudim de leite condensado, que a minha mãe faz, que eu como um pedaço, quero comer o segundo, eu fico olhando para o pudim assim, e eu fico lembrando de Kardec, né? Porque, assim, um pedaço, é que não é um pedaço assim bonito, não, é um pedaço, entendeu? Vale por uns 4 pedaços, talvez. Mas eu não preciso comer o pudim inteiro. Eu posso comer um bom pedaço de pudim, ficar muito feliz, tranquilo, né? Mas por quê? Eu vejo por mim. Se eu não... Eu conheci o Rogério, a gente trabalhava no trabalho com moradores de rua, né? Pessoas em situação de rua. E eu achava maravilhoso, depois de um tempo apanhando, porque eu também cheguei querendo mudar o planeta, né? E aí, depois de 10 anos no trabalho, né, toda semana ali, naquela rotina, eu via, às vezes, o trabalhador chegando, falava assim para o morador de rua, alcoolizado: mas o senhor tem que parar de beber. Então, assim, depois de um tempo de maturidade num trabalho desse, você fala, né? Eu não consigo nem parar de comer o meio pudim, que é só um pedaço de pudim. Eu não dou conta, eu vou lá e como mais um. Como é que você vai falar para uma pessoa que está na rua, sem família, vai saber os problemas que levaram ele para ficar nessa condição, doente, só, humilhado, sem perspectiva, sem futuro, para não beber, porque basta ter vontade? Não é, eu não consigo parar de comer o pudim. É mais que isso. É mais que isso. Então, a depender do nosso contexto, né? Porque a gente aprende na doutrina espírita, né, que depois que a gente adquire conhecimento, surge a responsabilidade. É difícil falar sobre isso. Então, por isso que eu tentei falar de coisas um pouco mais pesadas, mas trazendo um pouco mais de leveza. Porque são assuntos, assim como outros tantos na doutrina espírita, que a gente precisa enfrentar. A gente precisa enfrentar. E essa pandemia nos trouxe essa visão de que nós somos capazes, de que chegou a hora da gente rumar para a regeneração. Só que a gente precisa ser honesto consigo mesmo, não sermos hipócritas, igual fala aquela lição. E aí, para terminar, para não atrasar o trabalho de todos, eu queria ler uma mensagem, ela é pequena, mas ela é de esperança. Também da Revista Espírita de 1862. Eu acho muito linda essa mensagem. Toda vez que eu fico meio borocochô, eu volto lá, cato o livro, dou uma lida e aquece meu coração, porque há esperança, apesar de tudo isso. Então, vou pedir licença para fazer uma breve leitura. Meu nome é Esperança. Sorrio a vossa entrada na vida. Sigo-vos passo a passo e não vos deixo senão nos mundos onde para vós se realizam as promessas de felicidade, incessantemente murmuradas aos vossos ouvidos. Eu sou vossa fiel amiga. Não repilais minhas inspirações, eu sou a esperança. Sou eu que canto pela voz do roxinol e que faço ecoar nas florestas essas notas lamentosas e cadenciadas que vos fazem sonhar com o céu. Sou eu que inspiro a andorinha o desejo de aquecer os seus amores e filhotinhos no abrigo de vossas moradas. Brinco na brisa ligeira que acaricia os vossos cabelos. Espalho aos vossos pés o suave perfume das flores dos vossos jardins. E quão pouco pensais nessa amiga que vos é tão devoltada. Não arrepilais, eu sou a esperança. Tomo todas as formas para me aproximar de vocês. Sou a estrela que brilha no azul, o cálido raio de sol que vos vivifica.
Embalo as vossas noites com sonhos alegres. Expulso para longe as negras preocupações e os pensamentos sombrios. Guio os vossos passos para a senda da virtude. Acompanho-vos nas visitas aos pobres, aos aflitos, aos moribundos, e vos inspiro palavras afetuosas e que consolam. Não me respilais, por favor, eu sou a esperança, eu sou a esperança. Sou eu que no inverno faço crescer na casca dos carvalhos o musgo espesso com que os passarinhos constroem seus ninhos. Sou eu que na primavera coroo a macieira e a amendoeira de flores brancas e rosas e espalho sobre a terra como uma juncada celeste que faz aspirar aos mundos felizes. Sobretudo, estou convosco quando sois pobres e sofredores. Minha voz ressoa incessantemente aos vossos ouvidos. Não me repilais, eu sou esperança, não me repilais, porque o anjo do desespero me faz uma guerra obstinada e se consome em vãos esforços para tomar o meu lugar junto de vocês. Nem sempre eu sou a mais forte, e quando ele consegue me afastar, vos envolve com suas fúnebres asas, desvia os vossos pensamentos de Deus e vos arrasta ao suicídio. Uni-vos a mim para afastar a sua funesta influência e vos deixar embalar docemente em seus braços, porque, amigos, eu sou esperança. Tenhamos esperança. Está difícil, está doído, mas que, como bem ele colocou aqui na abertura, o primeiro round já foi. Eu acho que agora, se a gente se comportar, né, tudo vai dar certo e a esperança está aí, de braços abertos, esperando a gente falar sim. Obrigada.